O vídeo de hoje a gente vai estar reagindo aqui junto com vocês as 7 goleadas mais humilhantes do futebol brasileiro. O vídeo lá do Vitorando Fute, né? Aí ele menciona o Vasco aqui, né? Que é o holofote de ontem. Então a gente vai estar reagindo aqui com vocês hoje. Espero que vocês gostem. E vou deixar na descrição do vídeo aqui todos os links lá dos créditos para o vídeo dele. E é isso. Vamos estar reagindo aqui com vocês e vamos lá pro vídeo. O Vasco aplicou uma das goleadas mais humilhantes e históricas do Campeonato Brasileiro, 6-0 em cima do Santos. Golaços, show de Felipe Coutinho e pra completar a humilhação, o Neymar ainda saiu chorando, moleque. O Neymar, craque mundial, fez história ao lado de Messi, ídolo da seleção brasileira, ultrapassou o Pelé em gols na artilharia da seleção. Foi oprimido pelo todo-poderoso Colosso Vasco, tornando a vitória do Vasco mais épica e mais memorável ainda. Porém, a goleada do Vasco é só a pontinha do iceberg. Aqui no futebol brasileiro, quando acontece uma goleada dessa, meu parceiro, pode esquecer. Se o seu time foi o goleado, irmão, acabou sua vida social. Vai estar marcado na história e você vai ser humilhado pra sempre. Nem precisa sair de casa. Pode ficar aí uma semaninha em casa, pega um atestado, não vai pro trabalho, porque, irmão, acabou tua vida, meu parceiro. Hoje nós vamos ver goleadas históricas do futebol brasileiro. Aquelas que fizeram torcedores ficarem um mês sem sair de casa, perder a amizade. Teve time aqui goleado pelo maior rival. Teve time grande, gigante do futebol brasileiro, goleado por time sem divisão, irmão. Imagina. E tem uns aqui que eu nem vou citar, vou deixar vocês verem, porque imagina os times mais famosos aí do Brasil, da Série A, a Elite. Vocês vão ver aqui, meu parceiro. Vocês vão ver o que vai acontecer nesse vídeo, irmão. Então, muito obrigado aí ao Vasco da Gama. Vocês sabem que eu tô longe de ser vascaíno, mas, pô, o entretenimento que o Vascão entregou pra gente domingo agora foi absurdo. Bora pro vídeo, né, rapaziada? Mas antes eu tenho que dar aqui uma notícia triste pra vocês. Eu traí esse boné e eu comprei um novo boné, rapaziada. Hoje vai ser decretado feriado nacional em 7 países. Troquei o boné Darwin. Se você tá achando que é uma homenagem a Charles Darwin, que desenvolveu teorias científicas e que utilizamos até hoje e contribuiu para o avanço da humanidade, tá errado, mano. Darwin não é nada perto do Darwin Núñez. Isso aqui é uma homenagem pro Darwin Núñez, que é muito maior e muito mais relevante pra sociedade do que o cientista Charles Darwin. Afinal, jogar no Liverpool é muito melhor do que desenvolver teoria científica. Mas é isso, eu nunca vou te abandonar. Então, rapaziada, já vai chegando, deixando o dedão no like. E se é a primeira vez que você tá me vendo na sua vida, meu parceiro, como eu sempre digo no começo de todos os vídeos, se inscreve agora aqui no canal do Vitorando, que eu garanto que você não vai se arrepender, irmão. No final do vídeo, se você não gostar, você se desinscreve. Mas se você se arrepender, eu taco fogo no meu boné preferido, boné branco. Vocês não querem que isso aconteça, né? Então se inscreve agora no canal. E é isso, vamos pro vídeo. Faça como eu, galera, ó. Já sou inscrito e vou deixar o like aqui, né, pra fortalecer. Vamos começar leve e indo cada vez mais aprofundando. Corinthians 6-1 São Paulo. No dia 22 de novembro de 2000. Cara, até hoje a gente lembra desse jogo e quando vê um São Paulino, mesmo a gente estando em crise, a gente sabe, e querendo ou não, ultimamente a gente não tem ganhado do São Paulo, né, mas quando a gente lembra desse jogo aqui, o São Paulino, acho que fica triste, tá, galera? Porque foi realmente uma humilhação. 15 pela 36ª rodada do Brasileirão, o Corinthians, que tinha acabado de se sagrar campeão brasileiro na rodada anterior, foi pegar lá em Itaquera o São Paulo. Detalhe, o Corinthians foi com time misto pra esse jogo, porque os caras, né, mano, foi campeão, ó, titular. Os reservas. Tô brincando. Era os times mistos, mas assim, pô, time misto é basicamente a galera que é reserva, né? Coloca um ou dois ali titular e... Pô, mas foi realmente uma humilhação. Lá já tava lá pra lá de Bagdá, falou, vamos jogar não, vai com o time misto aí. O time do Corinthians foi com o time misto pra enfrentar o São Paulo, que precisava vencer pra ficar firme ali na luta, na briga pra se classificar pra Libertadores. E logo aos 27 minutos do primeiro tempo, Bruno Henrique abre o placar pro Corinthians. Apenas 4 minutos depois, Romero faz 2-0. E aí, escambou tudo, meu amigo. Abriu a porteira, porque apenas 2 minutos depois, Edu Dracena faz 3-0 pro Corinthians. E pra finalizar, ainda no primeiro tempo, sai esse golaço do Corinthians, irmão. Uma jogada que começa ali com o Bruno Henrique, dá no Zidanilo, arma esse passe lindo pro Luca, que faz 4-0 pro Corinthians ainda no primeiro tempo. Aos 15 minutos do segundo tempo, Romero faz o quinto. Aos 25, o Carlinhos diminui ali pro São Paulo, mas não adiantou muita coisa.
porque o Christian fechou o 6-1 aos 36 do segundo tempo. Pro torcedor corintiano, selou o título ali com mais uma vitória absurda, né? Até hoje aparece pra mim, eu nem sou corintiano, mas aparece, né? Às vezes, tipo, gols históricos e tal. E sempre esse gol do Luca aí aparece porque marcou meio que a campanha do Corinthians naquela temporada, mano. E pro São Paulo foi um trauma aí da década, né? Foi um trauma que durou muitos anos, mano. Até hoje é lembrado como um símbolo de humilhação e é usado nos argumentos dos corintianos aí. Apesar da goleada, o São Paulo conseguiu se classificar pra Libertadores naquele ano, conseguiu o 4º lugar com a ajuda do próprio Corinthians, que venceu os adversários diretos do São Paulo nas partidas futuras, mano. Esse era o Corinthians, né, mano? Esse Corinthians aí foi épico. Hoje é só lamento, né, galera? Mas tamo firme e forte aí, né? Flamengo 5-0 Grêmio. No dia 23 de outubro de 2019, Pela Liberta, é isso? Deixa eu ver se é verdade. Deixa eu ver se eu tô sabendo um pouco. semifinal da Copa Libertadores da América, no jogo de volta no Maracanã, Rio de Janeiro, Flamengo enfrentava o Grêmio. O Flamengo que há 38 anos não se classificava para uma final de Libertadores, então tinha um peso gigantesco nesse jogo. E o primeiro jogo em Porto Alegre terminou 1-1, com gol do Bruno Henrique para o Flamengo e do PP pro Grêmio, lá na arena do Grêmio, né, mano? O Flamengo vinha crescendo muito com o Jorge Jesus, já era o melhor time do Brasil naquele momento. O Grêmio de Renato Gaúcho tinha tradição de mata-mata e era visto como um rival ali direto, porque o Grêmio é copeiro, né, velho? Se tem uma coisa que o Grêmio é bom, é em jogar Copas. Mas aos 42 do primeiro tempo, depois do chute de Gabigol, Bruno Henrique pega o rebote e coloca o Flamengo na frente. Gabigol faz essa pintura, um resultado absurdo pro Flamengo. Todo mundo pensou, pô, agora o Flamengo vai dar uma segurada, né? Pelo contrário. Aos 56 do segundo tempo, Gabigol faz pro Flamengo. Aos 67, Pablo Mari faz mais um e o Rodrigo Caio fecha o caixão com esse gol de cabeça aos 71 do segundo tempo, mano. Essa derrota foi uma das maiores da história do Grêmio em Libertadores. Simplesmente uma vitória absurda, né? E que levou o Flamengo com moral pra final aí de 2019, mano, pra enfrentar o River Plate. Aí o final todo mundo já sabe, né? E até hoje qualquer torcedor flamenguista lembra dessa vitória do Flamengo em cima do Grêmio, e todo torcedor do Grêmio lembra também, mas prefere não lembrar, né, mano? Sim, foi uma das goleadas históricas aí do nosso futebol brasileiro. Mirassol 6, Palmeiras 2. Lá em 2013, Palmeiras e Mirassol se enfrentaram, mas ali surgiria um dos jogos que marcariam um inferno na vida dos palmeirenses durante muito tempo, mano. Palmeiras, obviamente, favorito, mas sai atrás com esse gol contra, de cabeça. Tudo parecia que ia ser uma partida normal, onde o Palmeiras buscaria o empate. Mirassol que tá fazendo uma campanha muito boa no Brasileirão, né? No atual Brasileirão 2025. Cara, estão jogando muita bola, velho. E a vitória, mas não. Caion faz para o Mirassol aos 9 minutos e amplia aos 11 ainda do primeiro tempo. 3-0 pro Mirassol antes dos 20 minutos. Todo mundo falou, eita, poxa, o Palmeiras vai tomar uma goleada lendária de 9-0 do Mirassol. Mas o que tornou pior essa derrota foi que o Palmeiras ainda criou esperanças. Diminuiu aos 22 minutos e aos 30 conseguiu chegar ao segundo gol com o Rony. E é esse Rony aqui, ó. Não é o Rony rústico, tá? Então, com 3-2 no placar, todo mundo pensou, pô, Palmeiras vai empatar e vai virar. Mas não. Leomir, aos 39, faz essa pintura de falta, meu amigo. Depois, Medina meteu esse golaço e o Camilo fechou o caixão com mais um golaço do Mirassol. O Mirassol que abriu a galeria de pinturas, né, mano? Pelo amor de Deus, só o golaço do Mirassol. E aí, nessa partida, começou a surgir o inferno do torcedor palmeirense, porque, irmão, eu lembro que o palmeirense não podia falar todo mundo. E o Mirassol. Irmão, isso aqui foi uma zoação. Quem é palmeirense vai lembrar disso, com certeza, irmão. O Palmeiras estava em reestruturação aí, ninguém sabia o que ia se tornar, o que é hoje em dia. Marcou o futebol brasileiro essa goleada do Mirassol em cima do Palmeiras, mano. Aí tem outra goleada que o Palmeiras também tomou do Goiás, 6-0. Essa foi uma goleada histórica aí do futebol brasileiro, 6-2, Mirassol em cima do Palmeiras, com um bocado de golaço do time amarelo aí, mano. E nessa época o Mirassol tava sem divisão, tá? Tava longe de ser o que o Mirassol é agora na Série A, irmão. Era um Mirassol sem divisão, então dá pra ver também a crescente que esse clube teve, né, moleque? Caraca, levar 6 gols do Mirassol sem divisão é loucura, né, galera? Cruzeiro 6-1,
no Galo. No dia 4 de dezembro de 2011, na última rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano, na Arena Jacaré, em Sete Lagoas, o Cruzeiro enfrentava uma situação delicada. Precisava vencer o seu maior rival para evitar o rebaixamento para a Série B. Então, de quebra, o torcedor do Galo tava eufórico, meu parceiro, porque eles poderiam rebaixar o Cruzeiro, mano. Não tem honra maior do que um time poder rebaixar o seu rival, tá ligado? Isso às vezes é melhor do que ganhar um título, né, mano? Mas foi completamente diferente o resultado. O Cruzeiro entrou em campo com uma postura ofensiva desde o início. Roger abriu o placar aos 8 minutos. Leandro Guerreiro fez mais um aos 28. Aos 33, Anselmo Ramon fez o 3-0. Fabrício aos 45. O Wellington Paulista aos 56 fez mais um. Aos 60 minutos o Hever diminuiu, mas aos 90 ele mesmo, Everton, fechou o caixão pro Cruzeiro. Essa vitória não só assegurou o Cruzeiro na Série A, mas também se tornou a maior goleada da história do time sobre o Atlético Mineiro, mano. Agora o torcedor do Cruzeiro vai me explicar, mano. Eu não lembro dessa época, mas como um Cruzeiro com Wellington Paulista, Roger, Leandro Guerreiro, time bom, mano, tava nessa situação. Vocês fizeram a janela de transferência e contrataram os caras? Eu não lembro, tá? Então comenta aí. Mas enfim, essa é uma goleada histórica do futebol brasileiro. Internacional 7-1 no Santos. Esse aqui é recente, né, rapaziada? E o torcedor do Santos vem sofrendo aí, mano. 7-1 pro Inter, agora 6-0 pro Vasco, mas vamos pra esse jogo aqui do 7-1. No ano de 2023, no Beira-Rio, acontece uma das maiores goleadas da história do futebol brasileiro. A vitória histórica do Inter estabeleceu um novo recorde para o Campeonato Brasileiro de 2023. Na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional aplicou um 7-1 sobre o Santos. E esse jogo aqui marcou, irmão, a temporada ridícula que foi do Santos, que foi rebaixado aí no ano de 2023. Mas um 7-1 é simplesmente palhaçada, né? Os gols estão aparecendo enquanto eu tô falando aí, mas teve espaço pra todo mundo fazer gol. Gol do Alan Patrick, Ener Valencia meteu gol, Wanderson, Luiz Adriano. Com essa vitória, o Inter subiu na tabela, né? Mas se afastando ali da zona da degola. E o Santos permaneceu na 18ª colocação com 30 pontos, continuando na luta contra o rebaixamento. Mas todo mundo sabe que no final foi rebaixado, né? O Marinho também sabe muito bem disso. Mas essa aqui é marcante. Nos últimos 2 anos que o Santos esteve na Série A, ele foi goleado 2 vezes, né, mano? Goleadas absurdas. A primeira aí pro Inter e agora subiu com o Neymar, companhia, e toma um 6-0 do Vasco, mano. Que situação do torcedor do Santos. Tá complicada a situação do Santos, hein, mano? Torcedor... Cara, é pior que é uma parada bem, assim, bem, difícil de se comentar, porque, cara, o time do Santos, assim, não é um time tão ruim não, velho, pra tá passando por uma situação dessa. E, caraca, e levar 7-1, bicho. Ontem mesmo levar 6-0 do Vasco. Porque, assim, se parar pra pensar, o Vasco não é tão melhor do que o Santos, não, tá? Inclusive, o Santos ganhou do próprio Flamengo, que é o melhor time do Brasil, junto com o Palmeiras e o Cruzeiro. Ganhou do Cruzeiro e leva 6, velho, do Vasco, bicho. Do Santos, deixa aqui o espaço para você desabafar nos comentários, né? E para finalizar esse vídeo, Flamengo 6-1 Vasco. Mas calma, hoje não vamos colocar o 6-1 do Flamengo no Vasco, porque o torcedor do Vasco tá alegre, meu irmão. Então, torcedor vascaíno, solta o hino do Vasco aqui, rapidão aqui, ô Christian, beleza? Porque o torcedor do Vasco vem sofrendo com derrotas, mano, com sofrimento aí, e essa vitória do Vasco foi um momento de alegria. Então, hoje, qualquer rivalidade, até dos flamenguistas que tiver aí, botafoguense, tricolor, irmão, vamos ignorar, deixa o torcedor do Vascão feliz hoje, beleza? Hoje só vai ter alegria pro Vasco aí, mano. E se você tá sentindo falta de alguma outra goleada, cara, não dá pra colocar todas nesse vídeo de agora. Por quê, rapaziada? Porque o tempo tá curto pra fazer esse vídeo e porque tem bastante goleada, mano. Tem o Flamengo sendo goleado pelo São Paulo, tomando mais de 5. Tem um monte de goleada pra botar aqui dos últimos anos, né? Pelo menos de 2000 pra cá. O Santos tomou outro 7-1 do Corinthians lá com o Tevez. Então a gente vai fazer depois, se vocês curtirem esse vídeo, comenta aí as goleadas que não podem faltar num próximo vídeo que eu trago uma parte 2 aí, beleza? Mas é isso, rapaziada. Espero que você tenha gostado. Parabéns ao torcedor do Vasco. Aproveita aí seu momento de alegria. Curte bastante, né, mano? Porque o torcedor vascaíno vem
vindo de muito descaso com o torcedor, muita sacanagem com o torcedor. Então, o torcedor vascaíno tem que ter alegria. E ó, eu acho que o Vasco pode chegar longe na Copa do Brasil, analisando a chave, deixando claro, eu não sou vascaíno, mas na minha visão, analisando a chave aqui, o Vasco pode ir longe na Copa do Brasil e pode eliminar o Botafogo, tá? Rapaz, anota o que eu tô falando, pode acontecer aí, meu parceiro. Então, rapaziada, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Te espero no próximo vídeo aqui do canal Victorando. Deixa o like nesse vídeo aqui, se inscreve no canal, né, mano? E é nóis, tamo junto, até a próxima, valeu, fui! E é isso aí, rapaziada. Isso aqui foi o vídeo lá do Victorando, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Se você gostou, deixa aqui nos comentários alguma coisa que você quiser falar. Deixa o like para fortalecer e se inscreve no canal para me ajudar aqui. E é isso. Até a próxima e falou!